Todas as vezes que eu discuto sobre a relação da Luz e da Emmett em The Owl House, eu falo se tratar sobre um sentimento unilateral onde apenas a Emmett tem uma atração romântica pela Luz, enquanto a Luz considera a Emmett apenas como amiga. No entanto, minha gente, nesse segundo episódio da segunda temporada de The Owl House, a gente viu a Luz demonstrando sentimentos românticos pela Emmett. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, já aproveita e dá um like para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. O segundo episódio dessa segunda temporada chama Escaping Expulsion, ou em português, Escapando da Expulsão. Tivemos uma chuva de acontecimentos e informações, a gente conheceu os pais da Emmett, conhecemos as indústrias Blights e entendemos com o que eles trabalham, tivemos mais informações sobre a magia dos glifos e como eles funcionam, e vimos o relacionamento da Emmett com a Luz dar um passo a mais. Vamos começar falando sobre a magia dos glifos, que foi uma trama focada na Ida e na Lilith. Com a Ida e a Lilith enfraquecidas por conta dos eventos que aconteceram no final da primeira temporada, a Luz falou que ensinaria a elas a magia dos glifos. No episódio anterior, a Luz ensinou pra Ida o primeiro glifo dela, o glifo da Luz, e nesse episódio a gente vê a Lilith e a Ida sentadas naquelas carteiras escolares no que a Luz disse é a terceira aula delas. Durante a aula, a gente vê a Luz fazendo uma demonstração da sua magia através dos glifos, com a luz, com o gelo, com a planta, com o fogo. A Lilith até pergunta se nessa aula elas vão aprender algum tipo de glifo novo, mas a Luz fala que ela não conseguiu descobrir mais nenhum tipo, né? Só esses 4. E a intenção da Luz nessa aula é explicar como ela pega cada um desses glifos individualmente para gerar diferentes efeitos. E é muito interessante ver a diferença da Lilith e da Ida nessa aula, né? Enquanto a Lilith é a boa aluna que quer se aperfeiçoar naquilo que a professora está ensinando, a Ida já é a aluna sem paciência, que quer dar um passo maior que as pernas e quer pegar glifos diferentes e tentar combinar eles. E é entendível que a Ida quer ter os poderes dela de volta, mas como ela quer fazer experimentações com os glifos se nem o básico deles ela domina? Então nesse episódio que a gente vai ver a Lilith tentando se aperfeiçoar em cada um desses glifos, entender o básico e como cada um deles funcionam, enquanto a Ida vai tentar, através de algumas experimentações, combinar eles. Então enquanto a gente vê a Ida, por exemplo, fazendo uma pirâmide de cartas com os glifos, a Lilith aperfeiçoa sua técnica e faz uma estátua de gelo do Huri. Depois a Ida continua experimentando, ela desenha vários glifos juntos, um em cima do outro. A gente vê uma magia se formando a partir daquilo, mas é um pouco caótica, ela não consegue controlar. Nesse ponto, a Ida precisa pedir ajuda para Lilith, e nesse tempo que a Lilith ficou treinando, estudando os glifos, ela conseguiu entender um pouco melhor deles e resolve ela própria fazer um experimento. A Lilith fala que o erro da Ida nesse caso foi desenhar um glifo em cima do outro. Se a gente entende cada glifo como uma palavra, pensa como seria a gente escrever uma palavra em cima da outra. Não dá pra entender. Você não consegue falar duas ou mais palavras ao mesmo tempo. Sai uma coisa meio caótica. Para as palavras fazerem sentido, a gente organiza elas numa frase. E a forma como a gente organiza as palavras dentro de uma frase pode gerar vários significados diferentes. E é a mesma coisa que acontece com os glifos. A Lilith entendeu que os glifos podem ser organizados dentro de um combo e dependendo da forma como você organiza, você pode especificar o que eles vão fazer. King chega a comentar que se a Luz não descobriu mais nenhum tipo de glifo depois de tanto tempo, é porque de repente não existe mais nenhum tipo de glifo. Então esses 4 glifos poderiam funcionar como elementos básicos. E a partir da combinação certa entre eles, é possível fazer qualquer tipo de feitiço. Esses 4 elementos são os que aparecem na abertura nova da segunda temporada, quando aparece escrito The Owl House. Faz sentido que eles sejam elementos básicos e eu tô muito ansioso para ver a Luz, a Ida e a Lilith juntando seus conhecimentos e ver o que é possível fazer com eles. Vamos agora falar sobre a trama da família Blight, pois sim, é momento de surtar com cada uma das cenas que apareceram relacionadas a isso. O episódio começa nas indústrias Blight, com a Emira e o Edric recebendo algumas pessoas encapuzadas para um evento privado de vendas. É interessante notar que na placa das indústrias Blight a gente lê que ela é subsidiária do Coven da Abominação, ou seja, o Coven da Abominação detém grande parte da indústria ou possui um controle sobre ela. E quem apresenta esse evento de vendas é a Odália e o Alador Blight, os pais da Emmett. E eles apresentam alguns produtos da empresa para vender
para esses investidores. Mais pra frente no episódio, o Alador até explica um pouco melhor pra Luz o que as indústrias Blight exatamente fazem. Eles fazem uma variedade de acessórios baseadas em abominação para segurança doméstica. Se a gente pegar o logo das indústrias Blight, a gente vê que é o rosto de uma abominação com uma engrenagem ao redor dela. As indústrias Blight pegam a magia da abominação e aperfeiçoam ela com tecnologia. E como o Alador pontuou, a especialidade deles é em armamento. Na apresentação que a Odália faz e chama a Emmett para demonstrar, a gente vê que essa abominação modificada funciona como um empregado servindo chá, embelezando a pessoa, cortando o cabelo e também como um segurança atacando e lutando contra visitas indesejadas. Os papéis da Odália e do Alador são bem definidos nesse episódio. O Alador é o cientista que cria essas abominações tecnológicas e ele parece ser uma pessoa consciente sobre o que faz, porém mais passivo e apático nos negócios, chegando a ser até meio bobo em alguns momentos. A Odália parece ser mais visionária, com essa personalidade de liderança que manda nas pessoas, alguém que quer estar no controle de tudo e de todos ao seu redor. A gente vê a Odália usando um colar para se comunicar com a Emmett enquanto ela tá fazendo a demonstração, e enquanto a abominação tá lutando, ela quer que a Emmett finja que tá sendo atacada, pois só assim ela vai perdoar a Emmett pela falta de desempenho na escola. A Emmett até tenta fingir no começo que tá sendo atacada, que a abominação é muito forte, mas ela deixa cair do bolso uma foto do dia do baile onde tá ela, a Luz, a Willow e o Gus. Isso faz com que a Emmett ataque de verdade a abominação e afaste todos os investidores. Isso faz com que a Odália fique pé da vida e entenda que o ponto fraco da Emmett são os amigos. Então a gente tem o retorno da Luz a Exide depois de todos os eventos do final da primeira temporada. Como a Ida e a Lilith agora estão sem poderes, elas são consideradas inofensivas, então não são mais procuradas e a Luz pode voltar normalmente para a escola. E no colégio ela encontra os amigos, a Willow, o Gus, então a Emmett aparece toda fofinha e recebe ela com uma torta de fada de boas-vindas. Não sei se foi o melhor presente de boas-vindas para a humana, mas valeu a intenção, né? Nesse ponto, repara que a Luz ainda tá enxergando a Emmett só como amiga. Foi só um presente de uma amiga, presente meio exótico. Então os quatro são chamados para a diretoria e estão lá com o diretor, os pais da Emmett. Aqui a gente vê a influência que os Blight têm em Exide. Eles argumentam falando de vários incidentes que a Luz, a Willow e o Gus estavam envolvidos e colocaram em risco os alunos de Exide e que, portanto, a associação de pais decidiu que os três deveriam ser expulsos de Exide. A Emmett até inicia uma reação, mas a mãe dela fala com ela através do colar e ela fala que um Blight sempre cumpre sua parte no acordo. E isso faz com que a Emmett não reaja a essa situação que está acontecendo. Repara que apesar da Odália falar que foi a associação de pais, na verdade foi ela que decidiu. E o diretor nem discute, ele aceita essa decisão sem argumentar. Nesse momento a Luz se impõe e cobra da Emmett algum tipo de atitude contra os pais dela. É interessante nessa relação da Odália com a Emmett a gente voltar lá no final da primeira temporada. Nos dois últimos episódios, quando tava todo o caos acontecendo lá no conformatório, a Emmett tava em casa. Tinha o fato do pé dela estar machucado e dificultar a locomoção, mas imagino que tenha tido também um pouco de interferência da mãe dela, porque a Luz estando em risco, com certeza a Emmett ia arrumar um jeito de ajudar. Eu falo bastante sobre isso no vídeo sobre os pais abusivos da Emmett, que na época era mais especulação, teorias, mas agora a gente vê comprovado. Do lado de fora do colégio, a Luz enfrenta a Odália, que por sua vez diminui a Luz por conta da linhagem dela que ela considera inferior por ser humana, e ela fala que não é nada pessoal, apenas uma lição que ela quer dar na Emmett. Ou seja, para dar uma lição na filha, ela é capaz de arruinar a vida de 3 pessoas. Mesmo assim, a Odália fala que está disposta a negociar e dá um cartão dos Blight para a Luz. A Luz, o Gus e a Willow tentam de várias formas voltar para a escola, mas eles sempre são expulsos novamente. É até fofo ver que o diretor gosta deles, né? Tem até um álbum de lembrança com os 3, mas mesmo assim ele continua impedindo que os 3 voltem. O pai do Gus e os pais da Willow descobrem que eles foram expulsos, mandam corvos para buscar eles e deixar eles em casa de castigo. Então a gente tem um momento Lumit que vai fazer toda a diferença para os sentimentos que vão brotar dentro da Luz mais tarde. A Emmett encontra com a Luz e pede desculpa por ter sido covarde naquele momento na diretoria, e a Luz é bem compreensível
compreensiva e entende o fato dela temer a mãe. Mas ao mesmo tempo, a Luz acha que pode resolver a situação se elas forem juntas conversar com a Odália. E a Luz pede ajuda pra Emmett no momento que ela tá ajoelhada pegando os livros que caíram no chão, num movimento quase de implorar pra Emmett. Mas a Emmett recusa e vai embora, e a Luz resolve ir por conta própria. Então a Luz vai até a mansão Blight no intuito de conversar com a Odália e com a Lador Blight. Ela é recebida por uma abominação que trabalha como mordomo, e nesse ponto eu quero apontar um easter egg que eu achei muito fofinho. A abominação segurando a xícara e o bule, fazendo referência à Bela e a Fera. E nessa mesma cena é legal a gente prestar atenção naquele quadro em cima da lareira, onde tá toda a família Blight. Repara que todo mundo tem uma expressão feliz, o Alador é o único que tem uma expressão um pouco mais apática, e a Emmett é a única triste desse retrato. Mais um detalhe de como toda essa relação dela com a família deixa ela infeliz. Então a Luz vai até o porão da mansão, onde fica o laboratório dos Blight. Nessa cena a gente vê até um pouco mais da relação de submissão do Alador com a Odália. Enquanto ele tá lá trabalhando e se esforçando na sua invenção, a Odália tá bem fina, só observando e tomando o seu chá. Então a Luz, em troca dela, da Willow e do Gus voltarem pra Exide, faz um acordo com os pais da Emmett para participar de uma nova apresentação dos produtos das indústrias Blight. Quando a Emmett chega em casa e vê o recado dos pais que eles encontraram uma substituta, na hora ela se dá conta que é a Luz que tá no lugar dela e que ela corre perigo. Então a Emmett precisa da ajuda do Gus e da Willow para se infiltrar na apresentação e salvar a Luz. A Willow ainda tá de castigo e é nesse momento que a gente conhece os pais dela. Até então a gente tinha visto os pais da Willow só numa foto na primeira temporada e numa ceninha rápida de flashback que não tinha nem fala. E que fofo foi ver agora os dois pais da Willow aparecendo e interagindo com ela. Eles estão num momento de briga, claro, né? Porque ela tá de castigo, acabou de ser expulsa do colégio, e eles querem se certificar que ela vai ter uma boa educação em casa. Eu adorei que ela tem um pai que é mais bravo, mais rígido, e outro que é mais bonzinho, que tenta amenizar um pouco as coisas. Enquanto um fala mais ríspido que eles tiveram que deixar o trabalho para dedicar a educação dela em casa, o outro já fala que eles vão aproveitar o tempo livre para se divertir como uma família. E quando o Gus e a Emmett chamam a Willow para ajudar eles a salvar a Luz, é justamente o pai bonzinho que acoberta essa escapadinha da Willow. Que fofinho esse casal, essa família. Então a Emmett, o Gus e a Willow chegam nas indústrias Blight, e quando eles estão pensando em ideias de como entrar no lugar, o Gus sugere que ele crie ilusões de mulheres bonitas para distrair os guardas. Nesse momento a Willow repreende o Gus, falando que eles não estão em animações dos anos 40. Foi maravilhosa essa metalinguagem misturada com crítica, onde eles próprios se reconhecem como animação, ao mesmo tempo que criticam os desenhos antigos e as pessoas que falam mal dos desenhos atuais. Isso porque tem muitas pessoas que falam mal de animações que têm representatividade LGBTQ+, falando que estão sexualizando os desenhos, quando na verdade os desenhos antigos que as pessoas conservadoras consideram melhores são os que sexualizam as tramas. Quem acaba ajudando os três a entrar são a Emira e o Edric, que emprestam trajes pra eles e pedem pra Emmett não falar nada pra mãe deles, que foram os dois que ajudaram ela a entrar, né? Pra eles continuarem com essa imagem de bons filhos. Na apresentação, a Luz tá sofrendo e lutando contra esses acessórios, e eles iniciam então a última apresentação da noite, que é aquela mesma abominação que lutou contra a Emmett no começo do episódio, mas agora ela foi melhorada, é a versão 2.0 dela, considerada o soldado perfeito. Ele não descansa até o inimigo ser completamente eliminado. Enquanto a Luz usa sua magia com muito esforço para tentar se livrar da abominação, no momento que a Luz está encurralada, a Emmett aparece e grita: "Fique longe da minha luz". O que foi isso, minha gente? A hora que a Emmett aparece e fala "fique longe da minha luz", eu falei, gente, esse episódio tá... não tem como melhorar, não tem como ser melhor que isso. Mas teve. Nesse ponto, o sentimento da Emmett pela Luz e a ideia de que algo ruim pode acontecer com ela supera qualquer medo que ela tenha da mãe dela. É a força que a Emmett precisava para finalmente enfrentar os pais. A Emmett enfrenta a mãe dela pela Luz, quebra o colar dela e a Luz fica corada pela Emmett pela primeira vez. Minha gente, acabou. A Luz acompanhou durante o episódio como a família da Emmett tratava ela e como era difícil pra Emmett enfrentar a família. Então nesse momento a Luz vê a Emmett enfrentando a família por causa dela
e vira uma chavinha dentro da Luz. É o momento que a admiração da Luz pela Emmett vai além da amizade. Essa atitude da Emmett faz a Luz ficar encantada por ela. Então a Emmett enfrenta a Abominação e ela fala que a Luz, a Willow e o Gus são seus amigos e eles a entendem, eles a ouvem e eles fazem ela pensar no tipo de pessoa que ela quer ser. Então a Luz se junta a Emmett para enfrentar a Abominação, elas ficam meio juntinhas na hora de lutar e as duas ficam coradas ao mesmo tempo. Gente, Lumit está acontecendo. Então a Emmett faz um acordo com a Odalia e fala que se ela não deixar todos os amigos dela voltarem para Exide, todos os investidores vão ver elas destruindo a Abominação. Então a Odalia concorda e a Emmett e a Luz fingem que foram nocauteadas pela Abominação. Depois da apresentação, a Odalia até pensa em fazer alguma coisa, mas o Alador lembra ela que um Blight nunca quebra sua promessa. E o Alador até fala que a Emmett tá ficando cada vez mais forte e quem sabe um dia ela possa se tornar a chefe de um Coven. Como eu disse lá atrás, a indústria Blight é subsidiária do Coven da Abominação. O Edric e a Emira estão se especializando em ilusão e a Emmett é a única filha dos Blight que está se especializando em abominação. Se ela se torna poderosa o suficiente para um dia se tornar chefe do Coven da Abominação, a família Blight acaba tendo mais autonomia com a empresa. Isso mostra que apesar da Emmett ter enfrentado eles nesse momento, eles ainda têm planos para ela. A Odalia e o Alador vão continuar controlando a vida da Emmett e planejando todo o futuro dela. E é interessante a gente notar que apesar do Alador ter mostrado uma personalidade meio boba e submissa, ele tem um lado maquiavélico igual ao da Odalia. A Emmett deu um primeiro passo nesse episódio, mas ela ainda tem um longo caminho pela frente. E no final do episódio, quem dá as caras, quem aparece? O Guarda Dourado. E só pra gente ver esse nível de hierarquia que existe, quando o Guarda Dourado chega, a Odalia e o Alador se ajoelham pra ele. E o Guarda Dourado chegou pra informar que nenhum investidor vai comprar essa abominação melhorada. Todos serão comprados pelo Imperador, que vai melhorar ainda mais eles pra transformar num exército. Minha gente, aguardem que vem uma batalha por aí. Não sei se no final dessa temporada ou provavelmente na próxima, que vai ser a última, teremos uma grande batalha aí pela frente. E antes de terminar o vídeo, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio de The House. Ele apareceu na cena que a Luz entra no laboratório na mansão dos Blight, quando a gente vê o Alador trabalhando e a Odalia tomando café do lado esquerdo superior da tela. E usando a tabela de códigos, a gente tem a palavra Cis, que significa mares. Juntando com o episódio anterior, agora a gente tem Seething Seas, que por enquanto a gente pode traduzir como mares fervendo ou mares agitados. Se eu fosse supor alguma coisa, eu diria que tem a ver com o mar que rodeia Boiling Isles, ou de repente todas as ilhas, né, que compõem esse mundo, de repente algum evento que agitou os mares no passado, ou alguma coisa que ainda vai acontecer no futuro. Mas vamos aguardar mais códigos pra gente especular um pouco mais, né? Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do papo e tchau!